Você e seu parceiro têm 80 mil em contas separadas. A indústria financeira reza para que vocês nunca as juntem. Existe um mecanismo oculto aqui que a maioria dos casais não percebe, e ele está silenciosamente custando uma fortuna real a vocês todos os anos. Imagine dois casais, mesma cidade, mesmos empregos, renda combinada de 140 mil por ano, mesmo aluguel, mesmos hábitos. A única diferença? O casal A junta cada centavo num único balanço compartilhado, totalmente unificado desde o primeiro dia. Casal B mantém tudo separado, a conta dele, a conta dela e um cartão conjunto pequenininho só para as compras do mercado. 20 anos depois, uma família está cerca de 40% mais rica. Mesma renda, mesmo ponto de partida. Por que essa diferença? Olha só. Na última década, todo influenciador de finanças e convidado de podcast pregou o mesmo evangelho. Mantenha seu dinheiro separado. Proteja-se. Continue independente. Não perca sua identidade em um relacionamento. Proteja suas contas. E, sinceramente, à primeira vista, parece moderno, parece inteligente, parece um conselho adulto e cheio de amor próprio. Mas a maioria das pessoas não percebe de onde vem esse conselho. Não de planejadores, não de dados fiscais, nem de estudos sobre riqueza. Vem do medo. O medo do divórcio, de ficar preso, de acordar um dia sem ter nada que seja seu. E esses medos são reais, não estou descartando-os, mas o medo é um péssimo contador. Ele constrói muros. O medo constrói estruturas defensivas, não estruturas de riqueza. Quer decisões financeiras mais inteligentes? Inscreva-se hoje no Andy Explains Money. Então some-se a isso as redes sociais. Cada reel glamoriza a mulher de alta renda com sua própria conta de corretora secreta. Cada publicação celebra o homem que esconde investimentos paralelos da esposa. Transformamos o segredo em amor próprio. Chamamos tudo isso de empoderamento. Mas eis a questão. Os dados discordam, e muito. Os números dizem o oposto. Pesquisadores da Cornell com o economista comportamental Joe Gladstone realizaram um dos estudos mais consistentes que temos sobre isso. Eles acompanharam centenas de casais ao longo de anos, monitorando gastos, economias e a satisfação no relacionamento relatada pelos próprios participantes durante todo o estudo. Em seguida, compararam casais que uniram totalmente as contas com aqueles que mantiveram tudo completamente separado entre si. O resultado foi constrangedor para a indústria moderna de conselhos. Casais com finanças unidas relataram maior qualidade no relacionamento e pouparam mais. Gastavam de forma menos impulsiva, discutiam menos sobre dinheiro e, silenciosamente, construíam um patrimônio visivelmente maior ao longo do tempo. A pesquisadora Emily Garbinski e seus coautores identificaram o mesmo padrão. Contas conjuntas previram um alinhamento de metas mais forte e gastos comunitários. A maioria das pessoas não percebe que a cultura do venmo entre casais escoa dinheiro silenciosamente através do que os economistas chamam de vazamento discricionário. Cada assinatura duplicada, cada compra por impulso em paralelo, cada apólice de seguro sobreposta, cada taxa de corretagem redundante, morte por 1000 cobranças. Um investidor médio perde terreno para taxas e mau timing. Agora imagine dois deles debaixo do mesmo teto. Isso não é independência, é imposto de duplicação. Mas por que o agrupamento literalmente imprime dinheiro? Vamos analisar. Quando duas pessoas se unem em um único balanço financeiro, algo silencioso e poderoso acontece. Você deixa de otimizar 2 portfólios. Você começa otimizando um. Um único alvo de otimização é sempre mais eficiente do que 2 em conflito. Comece pelos impostos. O Código Tributário dos Estados Unidos é construído em torno das famílias, não dos indivíduos. A coordenação destrava jogadas que os solteiros deixam passar. Um casal casado que declara o imposto em conjunto pode executar manobras que um casal com finanças separadas muitas vezes nem sequer tenta utilizar. O cônjuge com menor rendimento pode contribuir para uma IRA conjugal, mesmo que tenha trabalhado muito pouco nesse ano.
Esse único movimento pode acrescentar centenas de milhares à aposentadoria ao longo de uma carreira. Mas somente com coordenação. Quando as contas são separadas e a conversa sobre dinheiro parece constrangedora, o IRA do cônjuge, silenciosamente, nunca é financiado. As faixas de imposto também recompensam a coordenação. Conversões estratégicas para o Roth, colheita de prejuízos nas duas carteiras, alocação inteligente de ativos entre os cônjuges, empilhamento de contas de poupança para a saúde. Nada disso funciona se você tratar seu casamento como dois colegas de quarto dividindo o aluguel. Depois, há as taxas. A maioria das corretoras e bancos exige valores mínimos. Contas combinadas atingem esses mínimos muito mais rápido, juntas. Você desbloqueia níveis sem taxas, limites de private banking, relações com consultores que só se abrem acima de um certo valor em dólares. 2 montinhos pequenos são cobrados como 2 montinhos pequenos. Um monte maior é tratado como dinheiro de verdade. Os juros compostos sobre uma base maior são pura matemática. Uma base maior, com a mesma taxa, vence todos os anos, sem exceção. Depois tem a psicologia, que é, sinceramente, a maior alavanca de todas. Objetivos partilhados vencem objetivos paralelos, sempre. Quando 2 pessoas olham para o mesmo número na mesma tela, tomam decisões diferentes do que tomariam separadamente. A inflação do estilo de vida desacelera, os gastos por impulso diminuem, compras grandes passam a ser conversadas em vez de emboscadas. Você para de competir, você começa a se coordenar. E a coordenação é o verdadeiro motor da riqueza familiar. Agora é aqui que a maioria dos casais sabota a si mesma. A verdade é que, quando os casais dizem separados, quase nunca querem dizer separados de uma forma limpa e matemática. Eles significam oculto, significam opaco. Eu não sei o que você gasta, e nós dois discretamente torcemos para que ninguém pergunte. Existe um nome para isso na pesquisa, chama-se infidelidade financeira. E hoje em dia está absolutamente em toda parte. As pesquisas continuam mostrando o mesmo padrão ao longo dos anos. De 30% a 40% dos adultos com parceiros admitem esconder dinheiro. Esconder uma compra, uma dívida, uma conta ou uma parte da renda do parceiro. 40% hoje em dia. Esse não é um comportamento marginal, é um padrão cultural básico. E agora vem a parte mais dura. A infidelidade financeira, em média, destrói mais riqueza familiar do que a infidelidade amorosa jamais destrói em números reais de longo prazo. Uma traição machuca o coração. Um saldo escondido no cartão de crédito machuca as finanças por décadas a fio. O clássico acordo, o esquema do seu, do meu e do nosso, parece razoável. O salário dele vai para a conta dele, o dela vai para o dela. Os dois transferem um valor fixo para uma conta conjunta destinada às despesas mensais compartilhadas. Cada um mantém sua independência, cada um se sente respeitado. No papel, é elegante. Na prática, são 3 vazamentos em vez de 1. 3 conjuntos de taxas, 3 conjuntos de decisões, 3 lugares para se esconder, 3 lugares para esquecer dinheiro silenciosamente. 3 lugares onde os juros compostos nunca conseguem fazer seu verdadeiro trabalho, porque o capital está fragmentado demais agora. E aqui está o que ninguém quer dizer em voz alta. Muitos casais com contas separadas não estão, na verdade, protegendo a independência. Eles estão encenando. É um teatro de independência. Parece forte por fora, mas por dentro muitas vezes esconde ansiedade. Desconfiança. Uma crença silenciosa de que esta relação pode não durar, então vamos preparar a saída desde já. Isso não é riqueza de verdade. Isso também não é independência de verdade. É um comportamento que parece riqueza, mas que silenciosamente impede que a riqueza real chegue a se formar. Riqueza real contra parecer rico. Essa distinção importa em todas as áreas das finanças, mas importa ainda mais dentro de um casamento. Porque o casal que parece mais independente financeiramente no Instagram é muitas vezes o casal que mais perde dinheiro em segredo. Projete isso 20 anos à frente. Fica brutal.
Deixa eu te apresentar dois personagens. Pat, o misturado, e Sam, o separado. Mesma renda familiar combinada. $12.000 por mês depois dos impostos. Mesmo aluguel, mesmo estilo de vida, mesmos filhos, mesmas férias. Tudo igual, exceto a forma como lidam com o dinheiro. A casa do Pat compartilhado coloca tudo num sistema totalmente partilhado. Uma conta corrente, uma conta poupança, duas contas de aposentadoria, porque a Receita Federal exige titularidade individual, financiadas a partir de um único plano. Eles se sentam uma vez por mês, durante 20 minutos, olham para um único número de património líquido e decidem juntos. Eles investem $2.000 por mês em fundos de índice de baixo custo. Eles maximizam o IRA do cônjuge mesmo durante a licença parental. Eles nunca duplicam uma assinatura, nunca pagam o seguro em dobro e negociam cada compra grande juntos, como uma só unidade. Sam e o parceiro dele parecem idênticos no papel. Mesma renda, mesma intenção de poupar, mesmo futuro. Mas os $2.000 por mês deles se dividem entre a corretora dele, a corretora dela, a aposentadoria dele, a aposentadoria dela e 2 fundos de emergência. Bancos diferentes, plataformas diferentes, taxas diferentes, alocações diferentes. Nada coordenado, nada compartilhado, nada visível para nenhum dos parceiros. Um sócio fica com o dinheiro parado porque está com medo. O outro está super exposto, otimista. Em silêncio, um anula o outro. Nunca contribuíram para o IRA do cônjuge porque quem ganhava menos se sentia estranho em pedir. Um momento minúsculo com uma enorme consequência ao longo do tempo. Cada um tem uma assinatura de streaming que o outro desconhece, além de cartões de crédito com saldos recorrentes silenciosos. Agora, projete essas duas famílias para o futuro com um retorno anual realista de 7%. 20 anos, mesma taxa bruta de poupança. O casal que une as finanças termina com cerca de $180.000 a mais, apenas pela coordenação. Não por ganhar mais, não por ser mais inteligente, não por escolher melhores ações, apenas por administrar um único balanço patrimonial. Antes de contarmos o IRA conjugal perdido, esse único erro somado ao longo de uma carreira abre um buraco de 6 dígitos. A maioria das pessoas não percebe que o imposto da duplicação é real. Ele nunca aparece no extrato. Não há item discriminado. Aparece aos 60 como um número menor do que o esperado. E ainda nem tocamos no mito do divórcio. Aqui é onde os conselhos modernos realmente desmoronam. A base emocional das contas separadas é: e se a gente se separar? E se acabar? Preciso me proteger? Parece razoável, parece adulto, parece a atitude cautelosa, madura. Olha só uma coisa, os dados sobre divórcio e estrutura de contas contam quase o oposto do que a maioria espera. Casais que mantêm as finanças totalmente unificadas relatam, na verdade, maior estabilidade no relacionamento ao longo do tempo e a própria transparência funciona como um estabilizador. Quando os dois parceiros veem cada transação e cada salário, não há onde o ressentimento se esconder. E o ressentimento destrói casamentos. Contas separadas, por outro lado, estão associadas a mais conflitos financeiros, mais segredos guardados, mais ressentimento acumulado sobre quem paga o quê. Contas separadas não prevêem proteção, prevêem atrito. E o número de destaque desta pesquisa é genuinamente impressionante. Casais que unem totalmente as finanças constroem cerca de 30% a mais de património líquido ao longo do casamento do que casais que não o fazem. 30% não é um erro de arredondamento. Isso é uma aposentadoria diferente, uma casa diferente, um conjunto de escolhas diferente. Vamos falar sobre o custo oculto do que parece justo. Muitos casais dividem as contas em 50% porque parece igualitário e moderno. Mas dividir meio a meio só é justo quando as rendas são iguais. Se um ganha 60.000 e o outro 120, a conta não fecha. Dividir o aluguel meio a meio acaba punindo silenciosamente quem ganha menos, economiza menos, investe menos e se esgota mais rápido. A verdadeira justiça numa parceria não é 50-50, é proporcional.
Cada um de nós contribui com a mesma porcentagem da sua renda. Essa conta é quase impossível de fazer com honestidade, sem contas conjuntas e visibilidade total dos números reais da casa. Então, como é que vocês realmente unem as finanças sem perderem a própria identidade? Porque essa é a verdadeira questão, não é? Você ouve tudo isso e uma parte de você ainda hesita. Você não quer desaparecer dentro de uma conta conjunta. Você não quer pedir permissão para tomar um café. Você não quer se sentir vigiado o tempo todo. Isso é totalmente justo. Deixa eu te explicar o modelo que realmente funciona. Eu chamo de modelo financeiro doméstico 95-5. 95% do dinheiro da casa fica no sistema conjunto. Uma conta corrente, uma poupança, um painel de investimentos compartilhado, um plano de aposentadoria, uma reserva de emergência compartilhada. Esse é o motor. Essa é a sua base de capitalização. É aí que mora a otimização. Depois, cada parceiro recebe uma pequena conta pessoal. 5% da renda do casal, mais ou menos, às vezes menos, o que parecer certo. Esse dinheiro é sem perguntas. Quer comprar um aparelho ridículo? Tudo bem. Surpreender seu parceiro com um presente? Também tudo bem. Quer mandar para sua mãe? Tudo bem. Sem rastreamento, sem justificativa, sem conversa. É essa a ideia toda. Esses 5% devolvem a dignidade, a autonomia e o espaço para respirar que as pessoas realmente buscam quando querem contas separadas. 95% compostos, 5% protegidos. É essa toda a estrutura, simples, clara e surpreendentemente poderosa. Depois, crie o ritual. Uma vez por mês, 20 minutos, café na mesa, celular no modo não perturbe. Vocês abrem o painel juntos, olham para o patrimônio líquido, olham para os gastos, olham para a taxa de poupança. Você não discute, você não culpa, você apenas olha. Em voz alta, juntos, nós chamamos isso de encontro do dinheiro. Casais que fazem isso de forma consistente acabam mais ricos do que casais que não fazem. Não é por pouco, é por muito. Usem um painel compartilhado. Qualquer aplicativo serve. Os dois parceiros fazem login. Os dois parceiros veem um único número de patrimônio líquido na tela. Esse número se torna o batimento cardíaco da casa. Quando ele sobe, vocês dois sentem. Quando ele estagna, vocês sentem isso juntos também. Agora vocês estão no mesmo time, olhando para o mesmo placar. Próximo passo: contribuir de forma proporcional. Quem ganha mais, contribui mais, em porcentagens, não em dólares. É assim que você neutraliza a assimetria de renda sem que ninguém se sinta, silenciosamente, como sócio menor da relação. Aqui vai uma pequena atitude com efeitos enormes. Escrevam juntos um documento de uma página com os valores de vocês sobre o dinheiro. Imprimam. Coloquem num lugar bem visível. O que o dinheiro significa para nós? Para o que estamos economizando? O que é luxo e o que é necessidade? Qual é o limite de dívida que não vamos ultrapassar? Aquele simples pedaço de papel resolve mais brigas futuras do que qualquer advogado de acordo pré-nupcial jamais conseguirá. Decisões financeiras mais inteligentes começam com estrutura. Não é disciplina, não é força de vontade, não é um aplicativo de orçamento. A estrutura faz o trabalho. Um último mito mantém os casais presos. Vamos acabar com ele. Mas e se a gente se divorciar? Essa frase impede mais casais de juntarem as finanças do que qualquer outra coisa. Então, vamos ser honestos sobre isso. A verdade que ninguém te conta é essa. Os tribunais não se importam com o nome da conta nem com quem por acaso aparece nela. Em quase todos os estados, os bens adquiridos durante o casamento são considerados patrimônio conjugal, independentemente de em nome de quem a conta esteja registrada. Contas separadas não te protegem de um acordo de divórcio. Elas só te protegem da percepção do teu parceiro, coisa bem diferente. O que realmente protege você em um casamento não é a separação, é a transparência, a documentação, uma compreensão compartilhada do que está entrando e do que está saindo. Casais transparentes resolvem mais rápido, mais barato e com menos conflito. Casais com contas escondidas passam anos e dezenas de milhares desemaranhando o que foi deliberadamente emaranhado.
Genuinamente preocupado com uma herança, um negócio que você construiu antes do relacionamento ou um patrimônio de família? Isso é um problema para um acordo pré-nupcial, não para uma conta separada. Use a ferramenta certa. Não sabote todo o equilíbrio financeiro da sua casa para resolver um problema que um único documento legal pode resolver de forma limpa e definitiva. No próximo vídeo, vamos analisar acordos pré-nupciais que realmente constroem riqueza. Sim, os pré-nupciais podem ser uma ferramenta a favor do casamento e não contra ele. Em breve. Antes de ir, mais uma jogada inteligente com o dinheiro. Hoje à noite, sente-se com seu parceiro. Não proponha juntar tudo. Não reorganize o sistema todo hoje. Abram juntos um único documento. Anotem cada conta que qualquer um de vocês tenha, cada saldo, cada dívida, cada assinatura recorrente. Apenas vejam tudo. Uma página, uma imagem, uma realidade compartilhada. Esse único documento é o primeiro passo real rumo a um verdadeiro balanço patrimonial único para o casal. A maioria dos casais nunca viu esta imagem em todo o relacionamento. A própria visão muda o comportamento. Você sentirá honestamente essa mudança em uma semana. Se isto mudou a sua forma de pensar sobre o dinheiro lá em casa, faça-me um favor. Inscreva-se no Andy Explains Money. Este canal existe para ajudar você a tomar decisões financeiras mais inteligentes, com o parceiro com quem você realmente vive, não só a planilha que você encara sozinho. No próximo vídeo, vamos analisar o acordo pré-nupcial que realmente constrói patrimônio, além de um sistema de fluxo de caixa que faz o trabalho pesado discretamente